Olá, meu amigo corretor de seguros, Gustavo Zanon aqui falando com vocês. Passei para vocês um primeiro vídeo, um overview aí de tecnologia, o que eu acredito aí na mudança do comportamento dos consumidores. E hoje eu venho aqui trazendo um novo conteúdo, falar um pouquinho com vocês sobre um seguro de vida, que é um seguro que eu acredito muito e que há um bom tempo eu já venho estudando a melhor forma de abordar os clientes e é isso que eu vou passar para vocês. Mas antes de passar o conteúdo, eu queria falar de onde surgiu essa ideia. Tudo isso começou quando eu tive meu primeiro filho e eu vi a necessidade de ter um seguro de vida para proteger a minha família. E foi aí que eu me questionei o porquê do nome seguro de vida. Eu achava que o nome não tinha a ver com o produto, porque nada vai trazer a nossa vida de volta. E o seguro de vida ele tem um intuito um pouco diferente, que é uma proteção financeira. Então hoje, quando eu vou abordar os meus clientes, eu falo mais de proteção financeira e não de seguro de vida. Então nesse vídeo agora, você vai ouvir falar muito sobre essa proteção financeira. Para começar qualquer tipo de abordagem, ou qualquer tipo de novo processo de vendas, o primeiro ponto e o mais importante é você definir os objetivos. O que você espera tirar desse novo projeto? O que você espera de vendas? O que você espera de conversão? E eu acredito que esse planejamento vai fazer um grande diferencial lá no futuro para você ver se você está no caminho certo ou não. Então a primeira etapa desse processo é você definir a sua meta, definir quantas visitas você precisa fazer, quantas ligações você precisa fazer. E se você tem um pouco de dúvida na hora de definir isso, use a regra dos 10-2. Eu sempre uso essa regra e funciona muito bem. Que eu acredito que de cada 10 visitas que eu vou fazer, eu vou fechar 2 negócios. E aí, durante o processo, eu vou ajustando esses números, para mais ou para menos, dependendo do resultado que eu estou tendo com aquele novo modelo que eu estou abordando. Perfeito? Para começar a falar agora sobre o seguro de vida, o primeiro passo é a abordagem. E é um dos passos mais importantes. Nessa primeira etapa, você vai definir quem é o público que você vai atender. Porque no seguro de vida isso é fundamental. Se você errar o público, todo o processo vai por água abaixo. Então, fica uma dica aí para você, anote essa dica que é muito importante. O perfil ideal para quem compra o seguro de vida são pessoas casadas e com filhos pequenos. De preferência, filhos até 10 anos de idade. Por quê? Ele enxerga a necessidade de uma proteção da família dele. Então lembre sempre disso, o público é fundamental na hora de vender o seguro de vida. E um outro ponto muito importante é se esse cliente tem condição de pagar pelo seguro de vida. Não adianta você buscar um perfil de cliente que não tem condição de bancar esse seguro e aí o processo de vendas também vai por água abaixo. A dica que eu dou é o seguinte, os filhos desse cliente precisa estar estudando em escola particular e, além disso, precisa pagar um plano de saúde para esses filhos. Se o seu cliente tem essas duas coisas, com certeza ele tem a chance e a possibilidade de pagar um seguro de vida. E aí você precisa fazer uma lista dos clientes que você vai abordar. Eu sempre busco trabalhar com os clientes que eu já atendo algum tipo de produto, mas pode ser que você esteja começando o seu processo, a sua corretora de seguros, através do seguro de vida. E aí você vai precisar utilizar de uma outra listagem. Eu gosto muito de falar da lista de casamento. Então, use a lista do seu casamento ou a lista de casamento de alguém e comece a ranquear quem são os clientes mais potenciais, os clientes que você tem maior relacionamento, os amigos mais próximos, seus parentes e assim por diante. Começa com essas pessoas. Por quê? São pessoas que já confiam em você, no seu profissionalismo, e elas vão estar mais abertas para receber a sua visita, para receber a sua indicação e assim por diante. Então essa é a primeira etapa, faça uma boa lista. Um outro ponto muito importante para você iniciar o seu trabalho é definir o horário que você vai trabalhar com isso. Por quê? No processo de seguro de vida você precisa de um tempo para ligar para essas pessoas e de um tempo para visitar essas pessoas. Não adianta você tentar fazer isso ao mesmo tempo. Eu gosto de dividir meu dia da seguinte forma. De segunda-feira eu faço todas as ligações que eu preciso
para agendar as visitas que eu vou fazer durante a semana. Quinta e sexta-feira eu deixo apenas para apresentação de orçamento. Eu não uso para a primeira visita. Faça a sua da melhor forma possível, da melhor forma que você se acostuma a trabalhar. Perfeito? Depois de tudo isso definido, aí é a hora da gente preparar essa visita, que é fazendo a sua primeira ligação. Nessa ligação, o intuito é você marcar uma visita com esse cliente para aí sim fazer o trabalho da proteção financeira. Normalmente eu não falo nessa ligação o que é um seguro de vida. Eu ligo para o cliente, eu digo que eu preciso sentar com ele para fazer um planejamento financeiro com ele, da família dele, para que ele possa ficar tranquilo e poder realmente viver a vida dele da melhor forma possível, né? Porém, em algumas cidades, como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, é muito difícil esse processo de visita. Então, eu já testei o modelo e é possível você fazer esse contato por telefone e fazer todo o questionário que eu vou ensinar a vocês por telefone. Só que o mais importante é perguntar para o cliente se ele tem o tempo para atender você, ou pessoalmente ou por telefone. Se for por telefone, você tem que dizer, você tem 15 minutos para me atender por telefone, ou você tem esses 15 minutos que eu possa explicar para você todo o processo? Porque se ele não tem esse tempo, ele vai querer desligar a ligação e você não vai conseguir fazer o trabalho. Mas ele topando, aí a gente entra na parte principal. Então essa parte que eu vou ensinar para vocês agora é fundamental para todo o sucesso do negócio. Não tem como você converter vendas sem fazer essa etapa. Isso pode ser feito pessoalmente ou por telefone. Eu prefiro pessoalmente, porque eu sinto que se o cliente está entendendo ou não o que eu estou passando para ele. Por telefone você não tem esse feeling, se ele realmente está acompanhando esse processo. Por quê? Se ele acompanhar todo o processo que eu vou ensinar você, a venda é certa. Não tem como ele não fechar o seguro de vida com você. Foi assim que eu comprei o meu seguro de vida, foi assim que eu desenvolvi essa técnica. Eu já tinha visto ela anteriormente, mas eu aprimorei para algo que realmente eu acredito. Porque esse é o ponto-chave do seguro de vida. Você não consegue vender para alguém o que você não compra. Então você primeiro precisa comprar para depois você vender. Tá joia? Então vamos lá. Vou passar aqui, vou mostrar para vocês como que é feito todo esse processo. E você vai ver que é bem legal e que realmente funciona. A primeira etapa é o estudo dos filhos. Então vou escrever aqui filhos. A segunda etapa é padrão de vida. E a terceira etapa são os bens. Essas são as 3 etapas que você vai abordar com o seu cliente. Como que você vai fazer isso? Os filhos, o que a gente precisa definir? A idade dos filhos é o primeiro ponto. Quanto ele gasta hoje com a educação, perfeito? E quanto tempo ainda falta de estudo para essa criança, certo? Depois, você que está assistindo esse vídeo, eu criei uma planilha que tudo isso é feito automaticamente. Então, não desligue esse vídeo, aguarde até o fim, que eu vou disponibilizar essa planilha para vocês. Legal? Você vai ver que vai ajudar muito no seu dia a dia. Então, como funciona? Vamos dar um exemplo que o Gustavo tem um filho de 4 anos, o Miguel, perfeito? E o Miguel estuda numa escola que custa R$1.000 por mês. Então, como que vai ser feito o trabalho? Se eu quero garantir o estudo do Miguel até os 20 anos, perfeito? Eu vou fazer esse cálculo, vai faltar ainda 16 anos, com um custo mensal da escola de R$1.000 por mês. Por mais que esteja um ajuste aí para cima ou para baixo, vai custar R$1.000, R$1.200 por mês durante 16 anos. Isso vai gerar um montante que é o necessário para que o Miguel consiga finalizar o estudo até os 20 anos. Isso vai dar lá um montante, eu vou chutar um valor aqui de R$200 mil, um exemplo. Perfeito? Mas depois você faz o cálculo. Como eu disse, é a idade dos filhos vezes os anos vezes o valor. E aí vai chegar, eu não sei exatamente quanto que é esse cálculo, mas eu chutei um valor aqui de R$200 mil. Não vou me pegar nessa matemática, depois você vai poder usar a minha planilha que vai fazer o cálculo automático para você.
Ele pode ter um filho ou mais, 3, 4 filhos, e você tem que fazer isso para cada filho dele. É assim que eu faço o cálculo. Por isso que eu falo que, pessoalmente, fica muito mais visível para ele realmente a cobertura e a necessidade que ele tem dentro do seguro. O segundo ponto é o padrão de vida. Nesse ponto, nós vamos levantar o quanto que ele gasta mensalmente para viver, né? Então a gente analisa água, luz, telefone, aluguel, se ele tem o carro financiado, a casa financiada, todos os custos que engloba o padrão de vida dele. Depois que eu fiz isso, eu preciso definir quantos por cento ele representa na renda da família dele. Porque hoje é muito comum que ele represente só 50%, a esposa 50%, ou ele 40%, a esposa 60%. O ideal é garantir o padrão de vida dele. Se ele tem uma esposa que contribui com mais 50%, a gente tem que fazer um outro seguro para ela também. E é muito importante quando a gente faz essa análise definir isso, porque a gente mostra para ele a importância não só do seguro de vida dele, mas às vezes também da esposa dele. Perfeito? Depois de definido o padrão de vida, vamos dar um exemplo que esse casal aqui tem um padrão de vida aí de 5 mil por mês. Perfeito? Como que é feito o estudo? Existe uma análise que foi feita que uma família leva em torno de 5 anos para se reestabelecer quando a pessoa responsável financeira vem a falecer. Então esse valor de 5 mil eu vou fazer vezes 12 vezes 5. E aí eu vou chegar no montante necessário para o padrão de vida dele. Vamos dar um exemplo que seja mais 200 mil reais, né? Não se apega nos valores, é só um valor subjetivo para você ter uma noção como que é composto isso daí. E aí eu defino o padrão de vida dele. O outro ponto são os bens, perfeito? Os bens, por que é importante eu saber o que ele tem de bem? Porque toda vez que você perde alguém, existe um inventário que é necessário ser feito, os bens que ele tem, e isso custa. Eu já vi várias histórias de famílias que não tinham dinheiro para pagar o inventário e não conseguiram ter acesso a esses bens para vender, para fazer qualquer coisa, para manter o padrão de vida da família. Hoje custa mais ou menos em torno de 8% dos bens para fazer um inventário. Então a gente vai pegar quanto ele tem de bens, casa, carro, chácara, apartamento, e vai fazer vezes 8%. E isso vai te dar um outro montante de, sei lá, 100 mil reais, um exemplo. Perfeito? E aí eu dividi nos 3 pontos, filhos, padrão de vida e bens. Somando esse valor, nós temos aqui um montante de 500 mil reais. Perfeito? Então, o que é os 500 mil? É o valor da IS, né, da importância segurada, que ele precisa fazer para que ele possa dormir todos os dias tranquilo. Parece muito simples esse processo, mas quando você faz isso, olho a olho com o cliente, ele começa a entender a importância de contratar um seguro de vida. Ele para de ter aquele pensamento que o seguro de vida é uma coisa que ele paga e nunca usa. Ele para de acreditar que o seguro de vida é um investimento. O seguro de vida é uma proteção para um risco imediato, para uma perda que ninguém está esperando, porque realmente ninguém quer morrer, mas acontece, a gente vê isso acontecendo todos os dias. E a gente mostrando isso para ele, ele começa a entender a importância de ter um seguro de vida. Depois que eu fiz esse processo para a minha vida, eu nunca cancelei o meu seguro de vida. Todos os anos eu reavalio esse processo para saber se eu preciso aumentar ou diminuir. Agora, infelizmente, eu vou ter que aumentar, porque minha esposa está esperando um outro filho, então essa conta volta de novo e começa a aumentar. Então hoje eu tenho um filho de 4 anos e eu vou ter uma recém-nascida. Então eu tenho que recalcular para garantir os estudos do meu filho. Então essa é a etapa mais importante do processo, que é o levantamento de necessidade do seu cliente. Naquele momento, eu não apresento quanto custa. Eu só mostro para ele a necessidade, eu falo que eu vou voltar, fazer um estudo nas melhores companhias, para aí sim trazer o seguro de vida na próxima visita. Então esse processo é feito ou por telefone ou presencialmente. A segunda etapa é o orçamento.
você volta para a tua corretora, faz o orçamento nas companhias que você trabalha e aí você vai agendar com ele a apresentação de quanto que vai custar esse seguro, perfeito? E aí, na segunda ligação, você diz que é importante que ele esteja presente, que a esposa dele esteja presente e se ele tiver um filho, que esteja presente também. Por quê? A esposa vai entender este processo e vai garantir que o cliente compre o seguro, porque ela sabe o tanto que é importante. Com certeza, se você fez isso daqui muito bem feito e principalmente se quando você separou a sua lista, você separou uma lista realmente que tinha condição de comprar o produto, que tinha filho, a apresentação do orçamento, com certeza o cliente vai fechar. No meu histórico, eu fecho mais de 80% das vendas quando eu faço essa apresentação para o cliente e uma boa seleção de público que tem condição de comprar. Então não precisa se preocupar. E esse é o processo da venda que eu trabalho. Qual que é o pós-venda desse processo? A cada 5 anos, normalmente as seguradoras se reajustam ao preço do seguro de vida. Então qual que é o meu planejamento? A cada 5 anos eu refaço essas contas com o cliente, porque se o filho ficou mais velho, a necessidade de 200 mil vai diminuir. Mas pode ser que o padrão de vida dele aumentou, pode ser que os bens aumentaram. Então eu preciso a cada 5 anos refazer essa análise para falar se ele precisa aumentar a cobertura ou diminuir a cobertura. A tendência com o tempo é que o seguro de vida fique mais caro, porém a necessidade dele diminua. E aí a gente consegue controlar esse processo. Um outro ponto muito importante do pós-venda, eu sempre deixo claro para o cliente que eu só trabalho com indicação, que eu cheguei até a ele por uma indicação de algum cliente e que eu gostaria que ele me indicasse 5 amigos para eu realizar esse mesmo planejamento financeiro. Então, de toda visita, eu saio com mais 5 indicações para eu refazer esse trabalho e aí eu nunca mais paro de vender seguro de vida. O seguro de vida, todo mundo sabe que é um seguro que a comissão é muito boa, que o agenciamento é muito bom. Você construir uma carteira, isso daqui vai garantir a sua aposentadoria com certeza. Mas para que isso aconteça, a venda precisa ser muito bem feita. E este é um processo que vai garantir que a venda é muito bem feita e que o cliente não vai cancelar. Ah, Gustavo, mas o cliente tem várias objeções. Realmente, ele tem muitas objeções. Mas, vou dar um exemplo. Ele pode falar assim, ah não, mas ficou muito caro o seguro. Aí eu entro no primeiro detalhe. O que você quer que eu corto? Os estudos do seu filho, do Miguel e da Helena, o padrão de vida que você deixa para esses seus filhos, a casa que você mora, o inglês que ele faz, ou você quer deixar de fora o inventário? Às vezes o cliente vai falar, não, eu não quero garantir o inventário. Aí eu tiro 100 mil, faço um seguro de 400 mil, mas sempre em cima dessa planilha. Eu falei dessa objeção porque normalmente é a que ele mais faz. Ah, tá muito caro o seguro. Aí eu volto para cá, na maioria dos casos os clientes não querem tirar nada, ele fala, não, realmente é importante eu fazer esse tipo de seguro. Então, quando você trabalha a necessidade do cliente, a venda fica muito mais fácil. E o principal, você não se passa como aquele vendedor chato que fica empurrando venda. Não, essa é a necessidade. A minha função como corretor de seguros é mostrar para você o que você realmente precisa de cobertura e eu estou fazendo o meu trabalho. Eu gosto de comparar a nossa profissão com a do médico. Você vai no médico, o médico vai falar, ó, você está com colesterol alto, você não pode comer gordura, você não pode comer doce e assim por diante. Agora, se você vai fazer isso ou não, é uma decisão sua. O seguro é a mesma coisa, eu vou lá e mostro a realidade para o cliente. Se ele vai fazer ou não, aí vai da consciência dele. Mas o meu trabalho está sendo feito. Além disso, eu ofereço normalmente uma previdência para os filhos e para ele. Mas esse tema eu vou deixar para o próximo vídeo que eu vou lançar para vocês. Agora, se você ficou comigo até agora assistindo esse vídeo, eu tenho algo muito bacana para você que eu comentei anteriormente. Então, deixa o seu e-mail e eu vou mandar no seu e-mail uma planilha automática que calcula isso para o seu cliente e que com certeza você vai conseguir usar no seu dia a dia e aumentar muito mais a sua venda. Então, passa o seu e-mail para mim que eu vou mandar essa planilha sem custo para você
e com certeza você vai ter muito sucesso nas vendas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.